sobre a questão de assédio eleitoral aí de empregadores a funcionários, a fala do ministro Alexandre de Moraes é a seguinte: na hora que prender 2 ou 3, eles param rapidinho. Sua vez, Tupã. Paulo Caetano, é a maior besteira que eu vi essa semana do mestre Alexandre. Isso mostra que ele deveria ter ficado dando aula de Muay Thai, que aí ele pode ficar brigando com todo mundo e não encher a paciência da gente com essas barbaridades. O que está acontecendo hoje, Paulo Caetano? A ótica é totalmente diferente. O mercado está ansioso. Por exemplo, preços dos alimentos estão subindo porque há um perigo real do Lula assumir. O Lula assumindo, o que ele vai fazer? Ele já disse, já declarou várias vezes que o agronegócio não está com nada, que é agricultura familiar. Então, o pessoal faz o quê? Começa a falar besteira, um candidato a presidente, já reflete tudo. Isso é um reflexo do mercado. Porque o Lula está prometendo, por exemplo, vem o MST lá, o Valdir Stable, ele dá uma entrevista falando que vão voltar as invasões de terras, que pode ser produtivas ou improdutivas, vai ter invasão de apartamentos. Então começa a criar um clima que leva a tudo isso. Aí o preço do tomate dispara, o preço do arroz, o preço do feijão. E tudo isso é culpa do PT, porque o PT está falando besteira e não para de falar besteira. Tanta besteira que o PT fala que até agora não tem ninguém que quis falar, ó, se eu ganhar, posso eu ter o ministro da Fazenda. Ninguém está falando isso, porque a maioria não concorda. Acho que nem o Guido Mantega concorda com uma coisa dessa. Então, o PT está sendo errado porque está falando muita besteira e o PT que deveria ser criminalizado. Não o proprietário de uma empresa que está vislumbrando momentos difíceis para o Brasil se a esquerda assumir. Como pode ser comprovado com a Argentina. Olha o caos que está a Argentina. Olha o caos que se transformou a Venezuela. Olha o caos que se transformou a Bolívia. Olha o caos que está a Rússia, que é dirigido por um esquerdista. Só a gente olhar e ver, a razão mostra que não é o empresário que é culpado, e sim as falas desconexas econômicas de um presidente que faz parte da velha política, que está pintado corrupção na testa. O presidente mais corrupto da história do Brasil. Pamela Bussolini, sua vez, eu quero ouvir a versão feminina de que na hora que prender 2 ou 3, eles param rapidinho. Deus me livre, né? Eu penso também que é um exagero. Claro que o assédio, realmente, né? O assédio é um crime, mas assédio eleitoral me parece uma figura um tanto nova, né? E a gente precisa tomar cuidado, por quê? A gente sabe, Paulo, que as eleições estão sendo comentadas, é só o que se fala, a verdade é essa. Então, a gente precisa entender que no ambiente empresarial, no trabalho, as pessoas conversam entre si, discutem política, comentam debates. Então, se a gente simplesmente colocar tudo como um assédio eleitoral, né, como me parece que está sendo posto, como você falou, que viu vários vídeos, apenas um ali tinha uma situação mais complicada, a gente pode entrar num terreno muito perigoso, porque quer dizer que o empregador não tem direito de se expressar, de trocar ideia, de colocar o ponto de vista. Então, nós precisamos também resguardar o direito dessas pessoas de se expressarem. Então, eu espero que a Justiça Eleitoral, no caso, né, o senhor Alexandre de Moraes, na hora de analisar esses casos, saiba separar o que realmente é um assédio e o que é ali uma discussão sobre política, uma troca de ideias, né? Algum comentário sobre esse ou aquele candidato, porque afinal de contas o empregador não é bandido, ele também tem direito, né, de se expressar, de colocar seu ponto de vista, de falar assim, olha gente, infelizmente, como foi o caso da Stara, né? Não sei se vocês acompanharam, a Stara acabou anunciando que ia ter que fazer uma retenção ali de investimentos e ela foi compelida a responder o porquê, e daí para responder o porquê ela teve que falar, olha, porque infelizmente nossos investidores, se houver uma vitória do lado do PT,
eles não vão investir. Então, a gente tem que segurar. Então, assim, como que ele não vai passar pro pessoal dele o que está acontecendo, né? Na construção civil, existe também uma paradeira generalizada em algumas cidades aí que estavam bombando. Então, assim, como que você não vai passar para aquele teu empregador o porquê que talvez não vai dar para fazer 10 casas e você vai fazer só 5? Né? Você vai ter que justificar. Então, essa troca de ideias, essa troca de informação precisa ser diferenciada do que é um assédio eleitoral. E me parece que está virando uma certa banalização. Agora, vi um vídeo, por exemplo, de um rapaz, né, em um assentamento, ele passando de casa em casa com 2 amigos, né, compelindo ali as famílias, em quem você vai votar, tal. Aí é diferente, as famílias com medo, filmando ali, criança dentro de casa, e isso é um assédio, né? E foi do outro lado. Agora, essa questão da gente trocar ideias, conversar, discutir política, precisa ser respeitada a liberdade de expressão também. Então, eu espero que o Alexandre de Moraes saiba diferenciar uma coisa da outra, né? Vamos torcer. Aguinaldo